vida de um homem de Deus chamado Elias. Elias, no capítulo 17, havia declarado uma profecia, havia determinado uma palavra, dizendo: não choverá 3 anos e 6 meses. E conforme a palavra daquele homem, aconteceu. 3 anos e 6 meses não choveu. Quando Acabe e Jezabel escutaram essa profecia e ouviram que estava ocorrendo por conta da palavra de Elias, houve uma grande seca. Essa seca trouxe miséria, fome, muitos prejuízos. Acabe e Jezabel, sabendo disso, procuraram o perseguir, procuraram matar Elias. Quando Deus, observando isso, Deus deu uma ordem para Elias: vá para o lado Jordão, para as torrentes de Querite, que lá eu te sustentarei. E assim Elias foi. Elias foi para o Jordão, na torrente do Querite. Naquele lugar, através da torrente, ele bebia água. E corvos vinham e trazia pão e carne. Mas chegou um momento que aquela torrente, no versículo 7 do capítulo 17 de 1 Reis, diz que passando os dias, a torrente secou, porque não chovia na terra. Quando aquela torrente secou, Elias não tinha mais como beber. E aí entra no versículo 8 em que nós lemos: quando a torrente secou, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta. Olha só, naquele momento, Deus ele enxergou como Elias se encontrava. Deus primeiro observou que Acabe e Jezabel iriam perseguir. E logo em seguida, Deus instruiu Elias para fugir para as torrentes de Querite. Deus novamente viu que a torrente secou e Deus instruiu: vá até Sarepta, porque lá eu te sustentarei. A primeira coisa que o Senhor começa mostrando é que Ele está vendo o que nós estamos passando. Deus enxergou quando Acabe e Jezabel perseguiu. Deus enxergou quando a torrente de Querite secou. E em todos os momentos que Elias se encontrava numa situação difícil, o Senhor estava vendo e o Senhor entregava uma direção. O Senhor está dizendo: não ache que Ele não está enxergando o que você está passando. Não pense que Ele não está vendo o que você está vivendo. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Elias, Ele está vendo o que você está passando, e Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te socorrer. E assim o Senhor, no versículo 8 em que nós lemos, veio a palavra do Senhor. No versículo 9, Deus dá uma direção a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te lá, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Aqui vem o segundo ensinamento que Deus nos traz através de Elias. Deus chamou Elias. Primeiro, Deus viu a situação que Elias estava passando. Deus falou com Elias e Deus deu uma direção. Preste atenção. Deus enxergou que a torrente secou e ele não teria o que beber. Deus, observando isso, chamou e instruiu a Elias para entregar o provimento.
enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração, que Ele está enxergando o que nós estamos passando, e Ele vai nos dar a direção. O Senhor, Ele chamou e deu uma direção. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo 10, então ele se levantou e se foi para Sarepta. O Senhor está dizendo, quando Deus te dar a direção, não questiona, somente obedece. O Senhor está dizendo que está chegando dias que Ele vai dar direção para aqueles que o servem, mas Ele está dizendo que nós temos que ter a mesma conduta de Elias. Nós temos que ter essa direção e obedecer. E assim Elias fez. Elias se levantou e ele foi para aquele lugar, pois Deus direcionou ele, dizendo que uma viúva iria o sustentar. Na cabeça dele ele pensou, aquela viúva deve ser bem de vida, e ela vai me dar tudo que eu preciso. Quando ele chegou, a Bíblia no versículo 11 diz, e no versículo 10 continua dizendo, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenho, e ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei eu dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que eu disseste. Vamos entender mais um pouquinho da palavra. Elias, na mente dele, quando Deus o instruiu a ir até essa viúva, ele acreditava que a viúva tinha o que era necessário para o fornecer. Mas quando ele se deparou com aquela viúva, a viúva estava pior do que ele. Outras pessoas nessa situação poderiam dizer, como eu poderei ter sustento de uma pessoa que está pior do que eu? Poderia virar as costas e desistir. Mas quem foi que deu a direção? Quem foi que deu a palavra? Foi Deus. Quando Deus te dá uma palavra, não questione, ainda que a situação seja desfavorável. Se Deus te deu uma direção, vá nessa direção, confia nessa direção, não duvide, porque o Deus que te deu a direção é um Deus que vai dar providências. E ali Elias se deparou com aquela mulher, mas ele continuou com a fé na palavra que Deus o entregou. O que acontece muitas vezes comigo e com você? Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma palavra, e no percorrer da caminhada, as coisas não saem como nós esperávamos, e nós questionamos a direção que nós estamos seguindo. Nós duvidamos se realmente essa é a direção que deveríamos ter seguido. Mas o Senhor está trazendo aqui para nos dizer que aquele que nos deu a direção vai providenciar a resposta, o socorro, a porta aberta e o suprimento em nome de Jesus. Amém. Elias
acreditou na palavra que Deus havia entregado. E nós temos que acreditar na palavra que nós lemos, pregamos e ouvimos, e ir até ao fim, mesmo que as evidências demonstrem o contrário. E a palavra continua dizendo que aquela viúva, ela não tinha muito, e ela diz: eu só tenho este pouquinho, 2 cavacos e uma botija de azeite. Eu farei, comerei, e nós morreremos. Elias lhe diz: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-o aqui fora, depois fará para ti mesma e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o Senhor nos ensina agora através da fé dessa viúva. Imagine você ter somente um pouquinho de arroz, ter um filé de frango, bem pouquinho, só vai dar para você, para o seu filho, para o seu marido, e acabou, não tem mais nada. E do nada chega um pastor, um bispo, um homem de Deus e diz: Deus me direcionou a vir aqui para que você me dê sustento. O que naturalmente qualquer pessoa diria: não tem como eu lhe dar, porque eu não tenho nem para mim. Como que eu vou te dar o que eu não tenho? Mas aí nós entendemos uma coisa: aquela mulher acreditou na palavra que vinha da boca do homem de Deus. Aquela mulher acreditou na palavra de Deus. E a Bíblia declara: e foi ela e fez segundo a palavra do homem de Deus. Olha só o que o Senhor está nos instruindo. Ela creu na palavra de Deus. E ela não só creu, mas ela obedeceu o que a palavra de Deus o instruiu. O Senhor está dizendo que hoje aqui do altar Ele está lançando uma palavra na nossa vida. Hoje aqui do altar Ele está lançando uma palavra nos nossos corações. Que se nós permanecermos na vontade dEle, o buscando, Ele vai nos dar resposta. Ele vai providenciar o socorro, o sustento e a providência em nome de Jesus. Amém. A palavra que foi lançada para aquela mulher foi uma direção. Foi uma direção. E ela teve que não só crer naquela direção, mas ela teve que obedecer. O Senhor novamente Ele volta a dizer que chegarão, está para chegar dias que Ele irá nos dar direção, Ele irá nos dar um caminho, e nós deveremos somente obedecer. Nós somente teremos que confiar, e esse Deus vai prover. Ele está dizendo que Ele está observando as
situação que nós estamos fazendo e vivendo, e Ele vai nos dar a direção, mas Ele está dizendo, não questione, não duvide, confia, obedece, e você verá a glória de Deus. E aquela mulher tomou essa atitude. Ela pegou o restinho da comida dela e ela obedeceu o homem de Deus. E ela fez e me entregou. E o que o Senhor está dizendo? Quantas são as pessoas que vêm na igreja e não acreditam na palavra que sai do altar? Quantas são as pessoas que ouvem homens de Deus falando e não acreditam? Leem a Bíblia e não acreditam. O Senhor está dizendo, chegou o tempo de você tirar essa incredulidade, essa dúvida e confiar naqueles que são homens de Deus e declaram palavras vindas de Deus para a tua vida. Chegou a hora de você parar de questionar as promessas que Deus te fez e começar a confiar que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém. Chegou o dia que nós temos que confiar mais, obedecer mais, para vivermos as promessas de Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher fez isso conforme a palavra do homem de Deus. E o Senhor, no versículo 16, declara: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O Senhor está dizendo: se foi eu que te dei a ordem, se foi eu que te dei a direção, sou eu quem vou abrir a porta, sou eu que vou te favorecer, sou eu que vou entregar providência. Somente ouça, confia e obedece, e você verá a glória de Deus. A palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 5, a palavra de Deus declara sobre a pesca maravilhosa. Ali naquele momento, os discípulos de Pedro haviam ficado a madrugada inteira pescando, e naquela instância eles saíram do mar quando amanheceu. Eles pegaram as redes, lavaram, dobraram e haviam desistido. Mas a palavra de Deus declara que Jesus apareceu naquele lugar. A palavra de Deus declara que Jesus pediu um barco emprestado, colocou à beira a proa do mar, e naquele momento começou a pregar, começou a falar do amor de Deus. Os discípulos começaram a ouvir, pois a palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quando eles estavam ouvindo a pregação de Jesus, eles tiveram fé. Logo após a pregação, Jesus já havia visto, Jesus sabia da necessidade daqueles homens. Novamente eu volto a te dizer, se você não ouviu no primeiro momento, Jesus está vendo o que você está vivendo. Jesus via que aqueles discípulos ficou a madrugada inteira e não pescou nada. E Jesus declarou: pegue a rede, lance ao mar, e vocês pegarão peixe. Aqueles discípulos disseram: mas Jesus, nós ficamos a madrugada inteira pescando e não conseguimos nada. Mas Jesus só disse uma coisa: lança a rede. Novamente Deus deu a direção. Aqueles homens ouviram aquela palavra e eles tiveram que crer, porque eles ouviram a palavra e tinham fé. Pedro disse: eu creio, pela tua palavra eu lançarei a rede. Novamente preste atenção, o Senhor deu uma direção, o Senhor declarou uma palavra. Aquele homem creu mesmo que parecia impossível, porque o melhor período de pescaria é na madrugada, quando não tem o sol. Quando tem o sol, os peixes fogem. Quando está escuro, os peixes aparecem. Então no sol
era difícil conseguir pescar, mas eles creram na direção de Deus. Novamente o Senhor está dizendo: a direção que Ele te dará parecerá que não dará certo, vai parecer que é o caminho errado, mas quem te deu a palavra, quem te direcionou, vai fazer o milagre acontecer. E aqueles homens creram na palavra de Jesus e lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, a Bíblia declara em Lucas capítulo 5, que aquela rede veio tanto peixe, quando eles colocaram no barco, quase aquele barco veio a pique, a naufragar, de tamanha pescaria e milagre que eles viveram. Mas para que esse milagre acontecesse, foi necessário duas coisas. A primeira, eles estarem atentos à direção de Deus. E segundo, serem obedientes à direção de Deus. E eles viveram uma pesca maravilhosa. O Senhor, novamente, terceira vez eu digo, está chegando o tempo, está chegando a hora que Ele vai te dar a direção. E quando Ele te dar a direção, somente seja obediente, porque é Ele quem vai batalhar a sua peleja. A palavra de Deus no 2 Reis capítulo 4, versículo 3, relata sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. A palavra de Deus em 2 Reis capítulo 4, versículo 3 diz: então disse ele: vai, pede emprestada muitas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que te estiver cheia. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta, e sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga glória a Deus. A palavra de Deus relata que essa viúva tinha um marido, homem de Deus. Esse homem de Deus morreu. E ele não só morreu, mas deixou dívidas. Chegou os cobradores. E os cobradores disseram: me paga o que você deve. Se você não tiver como pagar, eu levarei seus filhos como escravo. Aquela família era uma família de Deus, mas o homem de Deus tinha problemas financeiros. É natural, infelizmente, no mundo que vivemos, termos momentos que passamos por momentos difíceis financeiramente, mesmo sendo homens de Deus. Aquele homem morreu, a viúva não tinha como pagar. E naquele momento, ela só tinha uma pessoa a recorrer: a Deus. E ela recorreu através de um homem de Deus chamado Eliseu. E Eliseu deu uma direção. Preste atenção. Novamente o Senhor repete: Eliseu deu uma direção. E disse: vai, pega muitas vasilhas e não poucas. Entra na sua casa, pega a sua vasilha de azeite e vai derramando sobre as vasilhas. E o azeite não acabará enquanto não acabar as vasilhas. Ela teve que fazer o quê? Ouvir a direção de Deus, acreditar e obedecer. Imagine sã consciência. Como eu vou pegar
pegar um monte de vasilha e esse azeite vai multiplicar. O Senhor nos instrui dizendo que milagre não se entende. Milagre não é lógico. Milagre é a manifestação do poder de Deus. Toda vez que Deus nos entregar uma direção, ela não é lógica, ela não é racional. E nesse instante que Ele dá a direção, nós temos que crer e obedecer, ainda que não entendamos. E aquela mulher creu e obedeceu. E ela pegou muitas vasilhas. E ela começou a derramar aquele pouquinho de azeite. E houve a multiplicação do azeite naquela casa. O Senhor está dizendo que Ele tem o poder de fazer o que for necessário para nos dar o socorro, para nos dar a resposta, para nos dar a providência. Mas será que nós estamos aptos a crer nele? Será que nós estamos aptos a ouvir a direção de Deus e sermos obedientes? O Senhor está dizendo que chegou momentos que o Senhor te deu direções e você não teve capacidade de obedecer a direção que Deus te deu. Mas o Senhor está dizendo, ainda que naquele momento você não ouviu, ainda que naquele momento você não teve coragem, eu vou te dar uma nova oportunidade, eu vou te dar uma nova direção. Mas eu estou dizendo, assim diz o Senhor, ouça a voz de Deus e acredite, porque eu vou fazer um sobrenatural na tua vida. Da mesma forma que houve a multiplicação de peixes, da mesma forma que aquela pesca foi maravilhosa, da mesma forma que teve a multiplicação de azeite, da mesma forma que não faltou farinha e azeite na casa daquela viúva, porque eles creram na direção da palavra de Deus. Eles creram e obedeceram a palavra de Deus. O Senhor assim diz à igreja: eu estarei te dando a direção, somente obedeça, somente creia, ainda que pareça impossível, ainda que pareça que não tem jeito, sou eu quem te dei a direção e sou eu quem vou providenciar o milagre maravilhoso na tua vida. O Senhor está dizendo, chegou o tempo de nós colocarmos a nossa fé em prática, chegou o tempo de nós crermos na direção de Deus para vivermos a pesca maravilhosa, para vivermos a multiplicação do azeite, para vivermos a prosperidade sobrenatural do Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso. E hoje, eu e você vamos pedir em oração para que Deus nos dê visão da direção dele. Hoje, nós vamos pedir para o Senhor que Ele nos entregue a direção e nos entregue fé para obedecermos a palavra dele. Se coloque de pé neste momento e você vai fechar os seus olhos e você vai falar com o Senhor. O Deus que fez homens viverem uma pesca maravilhosa. O Deus quem fez a multiplicação do azeite da viúva para ela pagar todas as contas dela. Tem pessoas que não acreditam que Deus se importa com a tua situação financeira. Deus se importa sim com a tua situação financeira. Se Ele não se importasse, Ele não faria aquela multiplicação do azeite para aquela viúva. Deus se importa sim com a situação difícil que você está passando na sua casa por necessidade. Se Ele não se importasse, Ele não levaria Elias para Querite nas correntes, Ele não ouviria a necessidade de Elias. Deus se
importa assim com a tua situação. E Ele vai te dar a direção para você sair desse cativeiro, para você sair. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, aqui nós como igreja pedimos, nos entrega a direção. Tu entregastes a direção a Elias, dizendo, vai para as torrentes de Querite. Depois dizendo, vai para aquela viúva em Sarepta. O Senhor entregou direção a Pedro e os discípulos que precisavam, Senhor, de peixe para sanar com as tuas despesas. E o Senhor entregou uma multiplicação de peixes, uma pesca maravilhosa. E eles puderam, meu Pai, sustentar a sua família, a sua casa. Aquela mulher Rabassú e Anarabas estava, Senhor, numa situação difícil financeiramente, a ponto de ter que vender os seus filhos para pagar a sua dívida. Mas o Senhor enxergou a situação dela, e o Senhor enviou o seu profeta, e houve a multiplicação de azeite. Eu te peço, meu Deus, enxergue a nossa situação, enxerga, meu Pai, o que nós estamos vivendo e passando, e nos entrega a direção, nos entrega a direção, nos entrega a tua direção, meu Pai, para que possamos ver o maravilhoso de Deus, para que possamos viver o Rabassori, Namaishorimai, Canarabas, o Deus sobrenatural. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, o Senhor é o mesmo Deus hoje e eternamente, e cremos que viveremos o sobrenatural de Deus na nossa vida, e colocamos, Senhor, a nossa confiança no Deus da nossa salvação. Aleluia, Senhor. Glorificado é o teu santo nome. Bendito, Senhor, é aquele que é e há de vir. Aleluia, Senhor. E nós entregamos a nossa adoração. Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé, minha esperança é regada por conquistas que o tempo não levou, mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Aleluia. Mas parece que me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te
verso já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Aleluia, o Senhor é o Deus que está no oculto, sabendo o que você está vivendo e passando, e Ele vai se levantar em teu favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa vida, porque o Senhor é um Deus de providência. Receba a nossa adoração. Aleluia. Pois tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Feche os seus olhos agora e você vai abrir o seu coração diante do Senhor. A palavra declarou que o Senhor é um Deus que te vê, o Senhor é um Deus que te enxerga. Às vezes você passa dentro do teu coração um sentimento que Deus não está te vendo, que Deus não está te escutando, mas Deus viu que a torrente de Querite havia acabado a água e deu a direção para Elias e disse: vai até aquela viúva de Sarepta, porque lá eu te entregarei o que você precisa. A palavra do Senhor declara que os discípulos se encontravam numa pesca falida. Os discípulos não conseguiram pescar um peixe, mas Deus viu o que eles passavam. Deus enxergou a necessidade daqueles homens e disse: lançai a rede, porque eu darei uma pesca maravilhosa. E o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, está te dizendo: sou eu que estou vendo o que você está passando, sou eu que estou vendo o que você está vivendo, e sou eu, Deus, que vou te dar a direção, sou eu, Deus, que vou te direcionar. Somente confia no que eu estou falando, somente obedeça, e você vai viver a multiplicação de azeite, você vai viver uma pesca maravilhosa, porque eu sou contigo, meu Deus e meu Pai. Aqui nós precisamos da tua direção, meu Deus e meu Pai. Aqui nós precisamos que o Senhor venha com providência na nossa vida. Então, pela autoridade do nome de Jesus, venha com o sobrenatural, Senhor.
venha com o teu sobrenatural, venha com a tua providência, aleluia. Diga isso. Eu posso até estar amigo, mas nunca ter vontade. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será. E o meu Deus não falha, não. Você vai dizer isso com todo o seu coração nessa noite. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. O Senhor foi Deus que deu a providência para Abraão. O Senhor foi Deus que deu a providência para Isaac, para Jacó. O Senhor é Deus que vai te dar providência. E você vai dizer isso. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não fará. Escute isso e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, Deus proverá. Escute isso que o Senhor te diz nessa noite. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Diga. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, diga. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Não vivo pela vista,
Olho para o longe, vem o socorro, me proverá. Levante as suas duas mãos aos céus e faça agora um pedido a Deus. Você não vai fazer um pedido ao pastor Yuri, ao pastor Roberto. Você não vai fazer um pedido a homens, porque homem não tem poder de mudar a tua vida. Mas você vai fazer um pedido agora a Deus. E o Deus a quem eu sirvo vai te dar resposta. O Deus a quem eu sirvo vai te entregar a direção. O Deus a